Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui de HTML e CSS. Hoje a gente vai estar na parte 3, né? Na parte 3 de HTML e CSS. E acredito que vamos começar a codar já nessa aula. Beleza? Aí espero que gostem desse vídeo e espero que estude comigo. Beleza? Bora. Deixa aqui. Bom, aqui no curso em vídeo, por exemplo, nós temos um curso de introdução à programação utilizando a ferramenta Visualg. E para você que está se perguntando o que é introdução à programação, se você está querendo aprender só a criar sites, pois saiba que Lembrando que a playlist tá começando agora, então tem os vídeos lá do HTML, a parte um e a parte 2 e a parte um e a parte 2. a parte inicial você não precisa saber programar. O problema é quando você vai aprender JavaScript, PHP, Java, C, que aí você precisa dos fundamentos de programação. E no Estudonauta, a gente tem um curso mais atualizado, muito mais atualizado do que esse que a gente disponibiliza aqui no curso em vídeo, mas no Estudonauta a gente tem 5 módulos de desenvolvimento, dando os princípios básicos, os primeiros passos, utilizando uma ferramenta nacional muito mais atualizada, que é o Portugal Studio. Então, se você já teve algum problema em relação a desenvolvimento, nos princípios do desenvolvimento, talvez seja uma ótima pedida dar uma olhada nesse curso de 5 módulos, cheio de aulas e cheio de exercícios para você. E você pode ter maiores informações apontando a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aqui embaixo ou pegando o link na descrição desse vídeo. Voltamos agora à nossa aula normal. Então vamos lá. O nosso objetivo aqui, inicialmente, é falar sobre front-end e back-end. Na verdade, na minha opinião, o termo nem deveria ser esse, mas acabou que o mercado levou a isso, então eu não vou discutir sobre isso, eu vou te explicar o que é cada termo. E depois eu até falo qual termo eu acho que seria mais coerente. Mas para te explicar esses 3 termos, a gente tem que dar uma retornada a uma imagem que a gente viu bastante durante as últimas aulas. Essa imagem aqui que representa basicamente o funcionamento da internet, onde eu te expliquei lá o que é o DNS, como existe o tráfego de informações entre os pontos. Então, se você não viu esse vídeo, aqui em cima, ó, na minha cabeça, exatamente na minha cabeça, no izinho de interatividade, você vai para a playlist completa, não pula nenhum vídeo. Inclusive, lá no início, a gente tem um vídeo chamado Temos um Acordo para Fazer. Espero que você tenha visto. E nas aulas anteriores, eu te expliquei, por exemplo, que existem pontos como esse A, B e C que eu acabei de marcar aí na imagem, que são o que a gente chama de cliente, que é exatamente o seu computador, exatamente agora, o seu computador, o seu celular, quando você está fazendo acesso a esse vídeo. E esse vídeo está vindo de um servidor, que eu acabei de identificar aqui com a letra S. A função de um servidor é te entregar dados, é entregar dados para o cliente. E nós vimos nas aulas anteriores que a forma mais simples é o servidor entregar os dados diretamente para o cliente, como acabou de acontecer, e normalmente, no desenvolvimento mais simples, que é o foco desse curso, ele vai te entregar 3 tipos de tecnologia: HTML, CSS e JavaScript. E assim como entrega para você, para o seu cliente, ele vai entregar para todos os outros clientes que solicitarem a mesma página. Isso que está representado aqui do lado é o que a gente chama de site estático, onde o mesmo site é entregue para todos os clientes. Se eu estiver acessando agora um site estático e você acessar o mesmo site, a nossa experiência vai ser exatamente a mesma, o nosso resultado visual vai ser exatamente o mesmo. Todas essas tecnologias que eu estou englobando aí, ó, todas essas que eu circulei, HTML, CSS, JavaScript, são tecnologias que a gente diz que vão funcionar do lado do cliente. O seu navegador, seja ele o Google Chrome, o Firefox, o Edge, o Opera, o Safari, tanto no seu computador quanto celular, tablet, qualquer dispositivo que tenha um navegador, ele é capaz de executar essas 3 tecnologias, essas 3 linguagens. E a esse tipo de tecnologia, né, por exemplo, CSS, JavaScript e HTML, a gente dá o nome dessa tecnologia de tecnologias client-side, ou tecnologias para o lado do cliente, né? Client, cliente, side, lado. Então, são tecnologias que vão funcionar não no servidor. O papel do servidor em tecnologias client-side é simplesmente entregar o arquivo para você. O seu navegador vai ser o responsável por executar tudo isso. Por isso a gente chama de tecnologias para o lado do cliente. Eu considero um termo muito mais legal, por exemplo, eu quero ser desenvolvedor, né? Eu estou estudando, esse curso você está estudando para ser desenvolvedor de tecnologias client-side. Então eu gosto mais do termo client-side developer, ou desenvolvedor do lado do cliente.
Mas o mercado, há alguns anos atrás, instituiu um termo, é muito comum, chamado desenvolvedor front-end. Então, basicamente, sempre que você falar assim, olha, vaga para desenvolvedor front-end. O que é vaga para desenvolvedor front-end? É vaga para alguém que vai fazer coisas, isso para a web, em HTML, em CSS e JavaScript. Tecnologias que vão rodar do lado do cliente. É claro que o desenvolvedor front-end, como você vai ver nesse curso, ele vai ter que ter alguns outros conhecimentos desejáveis, como, por exemplo, saber o básico de imagens, saber o básico de cores, de tipografia, saber um basicão lá de Photoshop, de GIMP, mas não significa que ele vai desenvolver o design. É importante você saber a diferença entre desenvolvedor front-end e designer. O designer é aquele que vai imaginar, né, como vai ficar disposto, que cores vai utilizar no site, como os elementos vão ficar dispostos, que tipo de fonte vai ser utilizada. E aí ele pega esse desenho do site e entrega na mão do front-end, que vai ter que saber utilizar essas ferramentas que o designer utilizou para criar, só para adaptar e gerar um resultado usando HTML, CSS e JavaScript. Ficou claro? Não confunda front-end com designer. Por outro lado, existem tecnologias que vão rodar no servidor, que eu acabei de circular aí também. Essas tecnologias, se você raciocinar por 5 segundos, você vai sacar o nome, né? Se do lado do cliente é client-side, do lado do servidor é o que a gente chama de server-side, ou server-side, como geralmente a gente fala. Essa é uma outra especialidade, você tem que conhecer um outro conjunto de ferramentas, um outro conjunto de linguagens, e o desenvolvedor para server-side não é server-side developer. A gente chama basicamente de back-end. E aí você vai ter que ter outros tipos de conhecimento que a gente vai ver já já. Então, basicamente, o front-end, o desenvolvedor front-end, ele está especializado em client-side. Ele está especializado em gerar a parte visual e interativa do site. Ele vai se preocupar muito em dar uma boa experiência para o usuário, né, que está visitando o site. Então ele vai ter que conhecer alguma coisa de user experience. Apesar dele não ser o especialista nisso, o designer também vai ter que se preocupar com isso. Então, assim, os trabalhos entre designer e front-end, eles se unem em alguns pontos. Assim como o front-end e o back-end também têm que se interagir, porque eles vão fazer ligação e já já você vai entender isso. Então, front-end está focado mais no usuário, na experiência dele, na interatividade do usuário, e o back-end está mais interessado na interação do código dele com o servidor, com as entranhas do servidor, com as tecnologias envolvidas na tecnologia de server-side. Ficou claro? Anota isso aí no seu caderno. Então, o que a gente tem que se preocupar é com isso aqui, para essa aula, né? E o back-end? Que tipo de tecnologias eu tenho que conhecer? Que tipo de linguagem é uma linguagem server-side? Que eu vou me tornar um desenvolvedor back-end, ou até um desenvolvedor para server-side. Algumas linguagens que funcionam do lado do servidor são a linguagem PHP, que é uma das mais famosas e mais aplicadas em servidores web até hoje. O próprio JavaScript também tem uma versão que roda no servidor. Uma das soluções é o Node, apesar de existirem outras, mas basicamente não confunda o JavaScript rodando com o servidor e o JavaScript rodando com o cliente. São tecnologias diferentes, apesar de ser a mesma linguagem. A gente também pode ter soluções como, por exemplo, a linguagem C#, a linguagem Python, a linguagem Ruby e até mesmo a linguagem Java. Não confunda Java com JavaScript. E se você é um desses que acha que Java e JavaScript é a mesma coisa, não se esquece de assistir o nosso curso de JavaScript, que também existe aqui no canal do Curso em Vídeo. Já está 100% disponível gratuitamente e eu sempre coloco um cardzinho aqui em cima da minha cabeça. Você olhando essa imagem aqui, ó, dá uma olhada ali naquela bolinha do client-side. Nesse curso nós estamos abordando HTML e CSS. Faltou o JavaScript. JavaScript nós também já temos o curso disponível aqui. Aqui no Curso em Vídeo nós também temos aula de PHP, de Java, apesar de não ser o Java para servidores, e também temos linguagem Python. Então, assim, é um prato cheio aqui o canal do Curso em Vídeo. Se você está chegando agora e conhecendo o projeto, conheceu há pouco tempo, saiba que existem cursos da maioria das linguagens aqui, principalmente as linguagens para iniciantes, porque o Curso em Vídeo é um projeto para iniciantes. E eu vou dar um exemplo aqui com a linguagem PHP, já que ela já é uma das mais usadas hoje em dia. Mas você pode aplicar com qualquer uma das outras linguagens que apareceu ali da sua preferência. Ninguém está aqui puxando o time para PHP, dizendo que PHP é melhor do que qualquer outra. Qualquer uma das linguagens que acabou de aparecer é muito boa. Só que eu tenho que exemplificar com uma, optei pelo PHP. Combinado?
E vamos imaginar para esse exemplo que o cliente, ali ó, do lado esquerdo da tela, ele está querendo entrar numa loja online. Uma loja para comprar uma camiseta. Vamos imaginar esse exemplo aqui, uma loja só de camisetas. Se por acaso o seu cliente fizer uma solicitação para o servidor, como acabou de acontecer aí nessa setinha, e o servidor tiver um site estático, um site em HTML, CSS e JavaScript puros, ele vai retornar com os arquivos HTML, CSS e JavaScript, vou colocar eles ali, e o seu cliente vai ser responsável por montar aquela estrutura ali na tela. Porém, esse site não pode ser estático, senão o que pode acontecer? Ó, ele vai montar na tela ali e ele não vai saber qual produto vai colocar ali. Quais produtos eu tenho em estoque? Tu imagina que o cara, né, o dono de uma loja virtual, tenha que ficar mexendo no código toda vez que chegar um produto novo, ou toda vez que um produto tiver com estoque baixo, ou ele entrar em promoção. Tu imagina que ele tenha que entrar e mexer em código. Não é assim que funciona. Então, fazer site como, por exemplo, uma loja online, utilizando só tecnologias client-side, é praticamente um suicídio. Não existe hoje em dia mais isso. Hoje em dia, o estoque de camisas, qual que está em promoção, qual é o preço, promoções de comprar quantidades, quais cores, quais tamanhos, quais camisetas acabaram do estoque, isso tudo está armazenado hoje em dia no servidor, do lado ali do server-side, né, do lado do servidor, dentro de um banco de dados. Então, nessa base de dados, vão ter todas as informações de camisetas que estão disponíveis, indisponíveis, em promoção e tudo mais. Sendo assim, o mecanismo é um pouco diferente daquilo que eu acabei de explicar. Basicamente, quando a gente envolve tecnologias do tipo server-side, como por exemplo a linguagem PHP, o que vai acontecer é o seguinte: o cliente vai enviar uma solicitação para o servidor. No servidor, a linguagem PHP vai fazer requisições para esse banco de dados, vai verificar lá, por exemplo, na página principal da loja, quais camisetas tem que aparecer, quais são as camisetas o dono da loja escolheu como promoção ou quer em destaque na página principal. O PHP vai obter essas informações, vai gerar uma página HTML puro. Com essas informações, a foto da camiseta, a descrição dela, os tamanhos disponíveis, as cores, o preço, e vai enviar esse HTML junto com o estilo e junto com interação, né, JavaScript e CSS, para o cliente. A partir daí, com essas informações, com o HTML que foi especialmente produzido pela linguagem PHP, o site vai poder ter as camisetas dispostas lá, todas bonitinhas, com todas as informações que estão ali naquele banco de dados que está representado aqui embaixo de mim. Deu para entender a diferença entre manter tudo só client-side e manter informações com tecnologias server-side? Entende que o desenvolvedor tem que ser especializado em tecnologias? Por exemplo, se eu quero ser um desenvolvedor front-end, é só conhecer HTML, CSS e JavaScript. E quanto mais eu conhecer, melhor desenvolvedor front-end eu sou. Por outro lado, se eu quiser ter conhecimentos de bancos de dados, acesso a dados, captura de informações via servidor, eu tenho que me tornar um programador back-end e me especializar nessas tecnologias. E daí vem os conceitos de tecnologias client-side, server-side e o desenvolvedor front-end e back-end. E aí, tá gostando do curso? Tá achando legal a ideia desse curso? Ele tá dando um trabalhão pra gente desenvolver e eu vim aqui te pedir um imenso favor para divulgar esse curso. E eu criei um jeito bem legal de também, talvez, divulgar o seu trabalho. Isso porque, no repositório, que eu vou falar várias vezes no curso, além do nosso material de apoio, todos os exercícios, também vai ter uma pasta chamada Ajude na Divulgação. Se você quiser, pode entrar lá, baixar essa pasta inteira e aí você vai encontrar várias imagens em vários formatos para ajudar na divulgação. Eu particularmente vou fazer uma versão, mas você que é artista, você que sabe desenhar, que sabe ilustrar, ou que manja muito de Photoshop, Illustrator, pode criar uma arte baseada nos tamanhos, né? A gente vai ter o tamanho deitado, o tamanho em pé e o tamanho quadradinho. Você pode criar essas artes e mandar pra gente para esse e-mail aqui, ó, que é arte@cursoemvideo.com. Não tem .br no final. E as artes selecionadas vão ser divulgadas no meu Instagram pessoal e no Instagram do Curso em Vídeo, que estão aparecendo aqui embaixo. Então, se você é artista, pode ajudar a gente criando artes, pode produzir o seu conteúdo e a gente ajuda a divulgar. E se você não é bom com artes, não tem problema. É só acessar a pasta Ajude na Divulgação no nosso repositório, escolher uma ou mais imagens e divulgar nas suas redes sociais, grupos e tudo mais. Valeu mesmo, já agradeço antecipadamente pela sua divulgação, o que vai tornar com certeza esse curso muito grande e vai ajudar muitas pessoas. Mas aí você me pergunta, mas Guanabara, não tem como eu saber um pouco de tudo? Não tem como eu ser um desenvolvedor back-end e um desenvolvedor front-end? Não tem como eu ir me especializando em tudo ao mesmo tempo? Ou primeiro só front-end, depois eu só back-end? Tem sim.
E quando você soma essas duas capacidades, essas duas experiências, o mercado passa a se chamar de desenvolvedor full stack. Porque a tua pilha de desenvolvimento, a tua pilha que você vai desenvolver, tanto o back-end, tanto a parte de trás, né, o backstage, né, vamos dizer assim, quanto o front-end, quanto o palco, vamos dizer dessa maneira, que é o que vai aparecer para o seu cliente. Quando você domina esses dois, é o que a gente chama de desenvolvedor full stack. E ser um desenvolvedor full stack é fácil? É rápido? É tranquilo? Não é, eu não vou ser desonesto com você. Para você aprender a ser um desenvolvedor full stack, precisa de muita experiência, muita dedicação, bastante tempo. Então, um conselho que eu te dou: duvide bastante de pessoas, de matérias, de promoções que prometem transformar você, desenvolvedor full stack, em algumas semanas, em alguns meses. Isso simplesmente não existe. E não me entenda mal, não pensa aqui que eu tô falando para você, não, então você nunca vai se transformar num desenvolvedor ou uma desenvolvedora full stack. Sim, você pode, você consegue, mas não é em poucas semanas, não é em poucos meses. Quando você compra um curso ou quando você lê uma matéria dizendo que se transformar em full stack é muito fácil, é muito rápido e você vai ganhar salários de até, sei lá, 10 mil reais, essas matérias, essas pessoas estão sendo desonestas com você. O que acontece na grande maioria das vezes é, esse tempo de poucos meses ou poucas semanas vai passar, você não vai se tornar desenvolvedor ou desenvolvedora full stack e no fim, na sua cabeça, a culpa vai ser sua, porque você não foi capaz de virar full stack no tempo que alguém te prometeu. Você não foi capaz de cumprir aquela missão. E eu tô aqui É muito verdade o que ele tá falando. te dizendo de coração aberto, isso é impossível. Não se frustre, não se cobre, não seja tão exigente com você mesmo. Esse é o recado de coração que eu quero dar para você hoje. Espero que você tenha entendido o que é front-end, o que é back-end, o que é full stack. E eu espero sinceramente que com essa sua dedicação renovada, você consiga sim, algum dia, entrar aqui de volta no canal, entrar nesse vídeo e falar, olha, não sei quanto tempo atrás, eu não sabia nada de desenvolvimento e hoje eu consegui um emprego de full stack. Vai demorar? Com certeza vai demorar. Você vai conseguir esse seu salário de 10 mil aí que as pessoas estão te prometendo assim, rapidão? Não vai. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Talvez não na velocidade que você espera, talvez não na velocidade que te prometem, mas sim, você vai conseguir. Eu me despeço por aqui e a gente se vê na próxima aula com mais conhecimentos relativos a HTML e CSS nesse seu curso especial. Não se esquece de deixar aqui os seus comentários, interagir com a gente, porque isso é muito importante para a gente e muito importante também para o algoritmo do YouTube. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Da hora. Cartões de visita, embalagens, adesivos, brindes. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. E agora que chegou o momento em que você já sabe como funciona a internet, como funciona um navegador, como um navegador se comporta, chegou a hora de a gente instalar os programas para você poder fazer todos os exercícios práticos que a gente tem lá no repositório. Então vamos comigo? Basicamente, o que eu vou instalar é um navegador e um editor de código. Mais para frente, a gente vai instalar outras ferramentas, outros plugins, mas no momento, basta um navegador simples e um editor de código simples. Eu vou exemplificar aqui e vou te indicar que você use na sua casa, porque todo o material eu fiz baseado neles, é o Google Chrome como navegador, que provavelmente já tem na sua casa, mas eu vou te ensinar, né, se você não sabe fazer. E nós vamos usar também o Visual Studio Code, que é um editor gratuito da Microsoft, que ele é muito bom. E não pense que por ser da Microsoft ele é pago ou ele é ruim. Não, ele é bom, ele é grátis e ele é livre. Vamos direto para o computador e eu vou te mostrar como fazer todas as instalações que a gente precisa que ajude a melhorar, se não, de grandes empresas na máquina. Ele vai o Chrome. São que dá menos problema, não importa. Vai demorar e eu posso fazer aquele esquema. Eu já tenho essas ferramentas aqui, então eu vou passar. E se você quiser aprender, é só colocar aí, instalando todas as ferramentas, curso em vídeo, HTML e CSS. Beleza? Porque eu já tenho, aí eu vou passar. Mas se você quiser aprender a instalar, é só ir nesse vídeo aqui. E aí, pode fechar essa janela. Iniciar. A coisa que eu vou fazer, extensões. Cliquei. Deixa eu ir lá nas extensões. Entendeu? Entendeu?
ok? E você vai digitar aqui em cima, em Search, você vai botar português. Não bota acento não, só bota português assim escrito, porque ele vai procurar a palavra português. Tá? Então, escolhe a primeira, que é da Microsoft, tá vendo aqui, ó, o meu publisher name, né? A galera que fez foi da Microsoft. Clica em Install, pode confiar, não tem problema. Ele vai dizer que vai ter que reiniciar, óbvio. Não reiniciar seu computador, ele vai reiniciar só a aplicação e ele já vai estar em português. Nem tudo está em português, tá vendo aqui, ó? You have not yet opened a folder, tá em inglês, mas a maioria aqui, ó, tá arquivo, editar, seleção, então não tem problema. Já colocamos ele em português. Com certeza, existem várias maneiras de você apoiar o canal do Curso em Vídeo, mas uma das mais importantes... Agora nós vamos fazer algumas configurações bem úteis. Na verdade, uma meio inútil, mas uma bem útil. Você vai clicar em Arquivo, vai clicar em Preferências e depois Configurações. Ou você vai clicar nessa engrenagemzinha aqui, ó, e clicar em Configurações. Tanto faz. Aqui em cima você vai procurar por isso daqui, ó, Word, o programa lá de edição de texto. Word Wrap, W-R-A-P. W-O-R-D, espaço W-R-A-P. Aqui ele tá o editor Word Wrap. Você pode botar aqui em On, sem problema. Tá? O que é o Word Wrap? Quando a gente for escrevendo o código e a linha for muito comprida, você vai escrevendo, ela vai crescendo, encostou aqui no final, ele quebra para baixo, exatamente o que aconteceu aqui. Então isso é o Word Wrap. Tinha que estar ligado já automaticamente, mas infelizmente não tá. Outra coisa que a gente vai fazer, na verdade não são duas, são algumas, tá? Vou botar aqui, ó, Size. Nós temos aqui, ó, Font Size. Font Size está por padrão 14. Você pode até manter na sua casa 14. Para a gravação do vídeo aqui, eu vou aumentar para 20, tá? Então, se você quiser, se você achar que teu código está com a fonte muito pequenininha, pode aumentar para 20, que fica bem confortável de ler, ou um número que você achar melhor. Você sabe voltar aqui. E a última, você vai digitar assim, ó, T-H-E-M-E. Esse tema, theme, né? É o Color Theme, que está aqui embaixo, ó. Ele está, por padrão, no modo escuro. Se você quiser, tem uma galera que prefere trabalhar no modo claro. É só você mudar aqui, ó, para Default Light. Sem problema, fica clarinho e você vai no teu ambiente. Eu prefiro trabalhar e prefiro gravar a aula no modo escuro. Também perfeito. E a última configuração inicial, ó, já posso até fechar aqui. A última configuração inicial que nós vamos fazer no Visual Studio Code é aqui, ó. Você vai clicar em Arquivo e vai clicar em Salvar automaticamente. Quando você clica em Salvar automaticamente, ele fica com um Vzinho, tá vendo? Se ele já tiver com um Vzinho, você não clica, porque senão ele tira, tá vendo? Ele tirou. Mas deixa esse salvar automaticamente com o Vzinho. Sabe quando você está trabalhando na tua casa, sei lá, no Word, fazendo trabalho para algum professor, e toda hora você tem que ficar dando salvar, clicar no botão de salvar, Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S? Você não precisa disso. Se você habilitar no Visual Studio Code essa opção aqui de salvar automaticamente, você digitou uma letra, ele salva. Então é muito útil. Caraca, muito útil mesmo. Caraca, eu não sabia dessa opção. Se você precisar, você veja esse vídeo mais de uma vez com essa configuração, porque ela é muito importante e eu vou usar ela até o final do seu curso. Na verdade, eu vou adicionar algumas configurações mais para frente, mas os primeiros passos eu não quero ficar te assustando com coisas como plugins extras, extensões e tudo mais. Mas aos poucos a gente vai aprender a utilizar isso. Inclusive, nós vamos trabalhar com versionamento, você vai colocar seu código na internet e vamos hospedar nosso site. Beleza? Tá preparado? Tá preparada para continuar seus estudos? Então é isso. Se precisar, veja esse vídeo mais de uma vez, mas vai pausando e fazendo as configurações no seu computador. É muito importante que você não só assista esses vídeos, é muito importante que você também acompanhe e pratique no seu computador. Assiste esses vídeos num celular, você bota aqui, ó, no YouTube, no celular, assiste o vídeo no celular e vai fazendo no seu computador. É uma ótima prática. E não se esqueça, como eu sempre sugiro para você, pega o seu caderno, pega a caneta colorida e vai fazendo desenhos, vai fazendo anotações, porque senão você vai ter que assistir um monte de vídeo de novo. Se você quiser uma informação pontual, você vai ter que ficar abrindo um monte de vídeo aí sem necessidade. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai dar início ao uso do Visual Studio Code e do Google Chrome, que a gente acabou de instalar. Tchau, tchau. Mais de 1 milhão em prêmios te esperando. Com sorteio de 300 mil para apenas um entregador. Agora que nós já fizemos as instalações básicas dos programas no vídeo anterior, chegou a hora de botar a mão na massa e criar o nosso primeiro projeto.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui de HTML5 e CSS3, onde a gente vai aprender a desenvolver sites. A gente está começando agora, o iniciozinho, ele precisa de muita dedicação sua, por isso que eu sempre digo, não adianta só assistir os vídeos. É celular na mão assistindo o vídeo ou uma janela aberta no seu computador assistindo o vídeo e a outra janela você praticando. Não adianta só assistir e só porque você viu fazendo, você considerar que você também já sabe fazer. Cuidado com isso. Mas vamos voltar lá para nosso ambiente, vamos voltar para o nosso Windows e vamos começar o nosso primeiro projeto. O recado de hoje dessa aula aqui é da Hostnet, que é uma das patrocinadoras do nosso curso. E o que eu vim trazer hoje aqui não é um serviço pago da Hostnet. É algo que a empresa está oferecendo gratuitamente para você. Não sei se você sabe, mas aqui no canal do Curso em Vídeo existem playlists específicas que são 100% patrocinadas pela empresa. Ela está trazendo para vocês cursos como princípios básicos de marketing digital, construção de sites com WordPress, otimização de sites com WordPress para deixar eles mais rápidos, mais espertões, criação de loja online e automação de marketing utilizando Mautic. Tudo isso 100% gratuito e utilizando ferramentas gratuitas. Você não vai precisar ser um assinante da Hostnet para fazer esses cursos. Tudo é ensinado para qualquer tipo de pessoa. E é claro que quando você for se profissionalizar, você vai precisar de um local para hospedar o seu site utilizando o WordPress, utilizando o WooCommerce, utilizando o Mautic. E a partir daí, a opção mais sábia você já sabe, Hostnet. Um grande abraço, equipe da Hostnet. Obrigado pelo patrocínio constante. E agora, vamos dar continuidade à nossa aula. Em primeiro lugar, o que a gente vai fazer aqui é criar uma pasta onde nós vamos colocar todos os nossos exercícios. A gente vai criar uma pasta para o curso de HTML, a gente vai criar uma pasta para o curso de JavaScript. E a gente vai colocar tudo lá dentro organizadamente, porque para um bom programador, a organização é fundamental. Vamos clicar aqui, ó, no Explorer. Vou te dar uma dica. Olha para o seu teclado agora. Ele não tem um botãozinho do lado do espaço, né? Não é imediatamente do lado. Perto do espaço ali, na lateral do espaço, não tem um botãozinho com o símbolo do Windows ou com o símbolo do fabricante do seu computador? Você pode segurar esse botão e apertar a letra E de Explorer. Ó. Vou fazer isso aqui exatamente agora. Eu não vou mexer no mouse. Janelinha E. Ele vai abrir o Explorer, certo? Então fica a dica aí para você trabalhar com mais produtividade. Você vai clicar em documentos, vai acessar os documentos e aqui dentro dos documentos nós vamos criar a nossa pasta de estudos, tá? Então nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos clicar aqui em início, nova pasta e aí nós vamos colocar estudos. Dentro da pasta de estudos, dentro dos documentos, dentro da pasta de estudos, nós vamos criar duas pastas. Pode vir aqui em início, nova pasta, ou você pode clicar com o botão direito numa área livre, novo, pasta, sem problema. Nós vamos criar uma pasta HTML-CSS e nós vamos criar uma outra pasta mais para frente que você vai precisar, chamada JavaScript, certo? Por enquanto, nós vamos abrir a pasta HTML. Acompanha aí, ó. Dentro de documentos, nós criamos uma pasta estudos. Dentro da pasta estudos, nós criamos uma pasta HTML e CSS. E dentro dessa pasta HTML e CSS, nós vamos criar uma nova pasta chamada exercícios. Então tá lá, já tenho a minha pasta exercícios. Pode clicar duas vezes para entrar nela. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar o nosso exercício 001. Então, botão direito, novo, pasta EX001 e dá Enter. Essa pasta vai conter o nosso exercício. E aí, se você assistiu o vídeo anterior e seguiu os passos bonitinhos, Vou ver aqui. vai conter o nosso exercício. E aí, se você assistiu o vídeo anterior e seguiu os passos bonitinhos na hora de instalar e configurar o Visual Studio Code, você tem um recurso muito legal, ó. Se você clicar com o botão, não clica duas vezes não. Se por acaso você abrir sem querer, né, quiser voltar, ó, é aqui, ó, na setinha aqui, voltar. Ou clica no botão de backspace no seu teclado. Você pode clicar com o botão direito em cima dessa pasta e agora, olha isso que legal, você tem esse comando. Isso a gente habilitou lá naquelas configurações que a gente fez durante a instalação do Visual Studio Code, que eu falei, habilita aqueles dois lá, a marca. É isso daqui, ó. Na hora que você clicar Open with Code, ele já vai abrir, ó, a pasta Exercício 001, tá aqui, ó, com a pasta já está aberta, certo? O que nós vamos fazer dentro desse exercício 001 é fazer o seguinte, ó. Aqui nesse caso, você tem dois botõezinhos do lado de exercício 001, aqui, ó. Esse aqui, a gente cria um novo arquivo e nesse aqui, a gente cria uma nova pasta, tá? Você pode até criar pastas aqui dentro, mais para frente a gente vai criar. Mas no caso aqui, a gente vai criar um novo arquivo.
Você vai clicar uma vez, ele já vai abrir esse espacinho aí embaixo e você vai colocar o nome nesse espacinho, o seguinte nome, ó, index.html. Cuidado, ó, bota tudo em letras minúsculas, não bota espaço, tá? É tudo em minúsculas e tem que ter HTML no final, senão ele fica com esse botãozinho aqui, tá vendo esse desenhozinho? Quando você bota ponto H, quando você bota ponto H, ele aparece C, porque é da linguagem C, isso aqui é uma biblioteca de linguagem C. HTML, aí ele vai colocar aqui, certo? Você vai dar Enter. Quando você apertar Enter, ele vai criar o seu primeiro documento. Isso é, nós temos o primeiro documento que você fez já está criado aqui. Está dizendo aqui que ele vai marcar os seus códigos com highlighting, né? Pode botar para não mostrar novamente. E aqui é o seguinte, existe um código base que todo arquivo HTML tem. E eu vou te dar uma dica muito legal para ele criar o código base automaticamente para você. Basicamente, você vai digitar uma exclamação, vai esperar um segundinho ou dois para ele aparecer isso daqui, e você vai só apertar Enter ou clicar nessa primeira exclamação aqui. Eu vou só apertar Enter. Apertei Enter, ele já criou o código base do seu documento HTML. Você estudou isso durante o material em PDF. No material em PDF eu te expliquei para que serve cada um deles. Eu vou dar uma revisada rápida aqui. Mas não pula o material de PDF não, tá? Não esquece ele não, porque ele é muito útil para a sua vida. Vamos lá. Primeira coisa, a primeira linha do arquivo index, ela vai indicar que esse documento que está aqui é um documento em HTML5, tá? O HTML que você está trabalhando agora, que a gente vai trabalhar durante esse curso, é o HTML na versão 5, que é a versão atual no momento em que eu estou gravando esse vídeo. A próxima linha, a linha 2, ela tem uma marca. Essas marcas, elas são conhecidas como tags. Você deve ter visto lá no seu material em PDF. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui com a tag head, que está vazia. Tá vendo, ó? Toda tag tem abertura, toda não, né? Quase todas as tags possuem abertura e fechamento. Tá vendo aqui? Quando eu cliquei 2 vezes na tag de abertura, ele já marcou a tag de fechamento. Então, head tem barra head. Exemplo, title tem barra title. Body tem barra body. HTML... É verdade que vai ter um concurso para o TJ São Paulo em 2026? Melhor que isso, a previsão é que a gente tenha 2 concursos. Tem barra HTML, certo? Então isso aqui são as tags. Aqui na tag HTML você tem um parâmetro chamado lang, que indica qual é o idioma que o meu site vai ser. O meu site vai ser em português do Brasil, então eu vou botar pt-br, tá? Pode fazer assim, você vai ver às vezes as pessoas botando BR em maiúsculo, tanto faz, eu gosto de botar assim, em minúsculo. Então beleza, todo documento HTML, ele começa com HTML e fecha com barra HTML, tá vendo aqui? Dentro do HTML só existem 2 áreas, a área de cabeça, que é a área head, e a área de corpo, que é a área body. A área head é a parte de configurações do seu site. Parte body, a área body, é a parte do conteúdo do seu site. O que nós vamos fazer aqui nas configurações? Primeiro, configurar o meu conjunto de caracteres, ó, char7, para o TF8. O que significa esse UTF-8? Ele é um padrão de codificação de caracteres que suporta acentuação. Então, por exemplo, se você pegar a língua inglesa, pensa numa palavra em inglês aí que tem acento agudo no A, ou que tem C cedilha, ou que use til. Simplesmente não existe. Por conta disso, se você não colocar essa linha aqui, o seu site vai ter problemas com acentuações, tá? Então, essa linha é importante. Essa linha 5, tá vendo aqui que eu liguei o word wrap, lembra de quebra de linha? Como essa linha meta ficou muito grande, ele quebrou a linha em 3, tá vendo? Ele quebrou em 3. Não significa que ele está ocupando 3 linhas, tanto que essa aqui é a linha 5 e a linha 6 só começa aqui. Isso foi efeito do word wrap. Essa linha daqui, do viewport, ela indica que a sua tela, ela vai ter, né, o seu site, ele vai ocupar 100% da tela disponível dada pelo navegador. Então o body, ele vai ter uma escala de 1.0, isso aí, ele vai ter uma escala, ele vai ficar 100% visível, né, ele vai ficar ocupando 100% da área disponível do body. O próximo, a linha 6 aqui, eu tenho o título do meu site, que eu vou colocar meu primeiro exercício. Esse é o título do seu site. Aqui no corpo, a gente vai colocar algumas tags de conteúdo. Mais tarde a gente vai aprender mais tags. A cada aula você vai aprender um conjunto maior de tags. Mas nesse momento nós vamos colocar as seguintes tags, ó. H1. Aí olha o seguinte, a gente tem a tag H1. Você pode digitar assim, ó, abre colchete angular, né, ou sinal de menor, H1 e fecha. Ele já fecha o H1 para você. Só que isso ainda dá muito trabalho. Você pode simplesmente fazer assim, ó. Eu não vou abrir o sinal de menor, eu simplesmente vou botar H1. Vou dar Enter, ele já cria a tag para mim. Algumas tags, elas têm até parâmetros padrões, né? Por exemplo, IMG,
que a gente vai ver depois para frente que é para imagens. Quando você botar IMG e der Enter, ele já vai criar a tag toda para você. Fica muito mais fácil com o Visual Studio Code, por isso que eu estou indicando utilizar ele durante as aulas. Então vamos fazer o meu H1. Meu H1, esse aqui é um heading, que é um cabeçalho, um título, né, na verdade. Nós vamos fazer um título. Vou anotando aqui, rapaziada. Apesar de eu já ter visto, né? Já conhecer, é bom anotar, porque se eu precisar dele, né? Em algum momento, pelo menos eu já tenho. Deixa eu ver, não tem como salvar automático isso. Título aqui que é o Olá, vírgula, mundo. Existe uma maldição aí no mundo da programação, que se você não escrever Olá Mundo no seu primeiro exercício... Tipo, eu já sei um pouco básico da HTML, mas é bom sempre revisar, né? Nada vai funcionar. Não sei se isso é verdade ou não, mas eu não quero arriscar. Próxima coisa que eu vou fazer é criar um parágrafo. Parágrafo a gente vai delimitar com a tag P. Então é só você digitar P, dá Enter, ele já cria o P e o /P, e você vai escrever o conteúdo. Ó. Esse é o meu primeiro documento HTML. Estou muito feliz. Você viu? Eu estou digitando direto e ele já quebrou a linha. Isso foi o word wrap que você fez anteriormente. Se você não fez, é porque você pulou o vídeo anterior, certo? Volta lá e faz as configurações na sua casa, se ela não está quebrando aqui. Beleza? Então tá lá, ó. É só isso. Esse é meu primeiro documento. Outra coisa, tem que estar marcado aqui o salvar automaticamente e ele já está tudo salvo. Se a gente voltar aqui, ó, nas nossas pastas, você vai ver que dentro de exercício 001 agora, tem o arquivo index. Eu não criei, não existe isso. Ali, agora sim. Então, nós voltamos aqui nos arquivos, viemos aqui na pasta de documentos, estudos, HTML, exercícios, meu exercício 001 e aqui o meu index. Você pode clicar 2 vezes aqui se já aparecer esse sinal aqui do Google Chrome na frente. Se não abrir, se não tiver esse ícone aqui na frente, você clica com o botão direito. Você pode botar aqui, ó, abrir com e mandar abrir com o Google Chrome, certo? Aqui no meu caso está aparecendo mais porque ele está aqui do Mac e está puxando alguns navegadores. Mas aqui, com certeza o seu vai ter isso daqui. Clicou, ele vai abrir e olha lá o meu site. Olha só, vou dar até um zoom aqui para você poder ver. Tá vendo o title? Aquele title que a gente botou lá, meu primeiro exercício, olha o title aparecendo aqui em cima. Ó. Essa área daqui de cima é a nossa área de cabeçalho, é a nossa área de head, tá? Essa da branca aqui, grandona, é a minha área de corpo, é a minha área body. Aqui, ó, o H1 fez o Olá Mundo ficar bem grandão, mas não confunda, por favor, não confunda. H1 não significa letra grande. H1 significa título, certo? Título de nível 1, por isso que ele é H1. Lá na frente você vai entender melhor nos próximos materiais. E se eu pudesse criar meu aplicativo ideal de contratação com a Base 44? Meu trabalho muda rápido, tarefa. E o meu parágrafo tá aqui. Você pode até criar outro parágrafo. Como faz para eu editar meu código sem precisar fechar? Você não precisa fechar o Google Chrome. Inclusive, vou te dar uma dica muito legal, ó. Você pode fazer assim, ó. Você abre os dois e fica um por cima do outro, fica meio confuso, né? No Windows, se você arrastar, ó, vou pegar um navegador, vou arrastar aqui pro meu lado direito. O mouse tem que encostar no cantinho, ó. Quando o mouse encostar, tá vendo que virou uma caixinha grande? Tá? Faz uns exercícios aí na sua casa. Joguei pro lado, ele vai grudar numa caixinha aqui, ó. Grudou a caixinha? Clica no canto. Clicou, ele vai ficar grudado aqui e vai perguntar, o outro lado eu vou grudar quem? Aí você clica no editor. Olha que maneiro. Agora eu tenho o navegador de um lado e o editor do outro. Você pode até vir aqui nessa divisão do meio e diminuir a área do navegador. Inclusive não funcionou. Deixa eu colar de novo. Tá aqui, aqui, ele não tá deixando. Ah, não, agora foi. Tá vendo? Faz uns testes aí na tua casa para deixar menos espaço para o navegador, mais espaço para o código. Outra coisa que você pode fazer para ganhar espaço aqui na sua tela da esquerda é clicar nesse papelzinho branco aqui, ó, e encolher. Tá vendo aqui, ó? Ele encolhe e expande. Você pode pegar essa área lateral aqui e encolher clicando aqui. Ela não sumiu, é só você clicar aqui que ela volta, mas você ganha bastante espaço. Então tá aqui, ó, depois desse parágrafo, vou criar um outro parágrafo aqui, ó. Dá Enter, viu? Botei aqui no final, dei Enter para ele criar uma linha, outro parágrafo. Vou botar esse aqui, ó. Este é um momento único. Estou criando um site. E ele já tá salvo. Aí você vai falar, pô, Guanabara, se já tá salvo, por que não apareceu o segundo parágrafo aqui?
porque você não clicou nesse botãozinho aqui ou não apertou F5 no seu teclado. Então tá aqui, ó. Cliquei, já apareceu, ó. Este é um momento único. Estou criando um site. Depois do H1, se você quiser criar uma linha, por exemplo, eu quero fazer uma linha, um traço aqui embaixo de Olá Mundo. Você vai fazer, ó, vai clicar aqui no final. Cliquei no final, dei Enter, ele abriu um espaço. Eu vou botar HR, que significa linha horizontal. Horizontal Row, linha horizontal. Só botar assim, HR, não tem barra HR, tá vendo? Como eu falei há alguns minutos atrás. Nem todas as tags têm fechamento. HR é uma delas, meta é uma delas, a imagem IMG que a gente fez e apagou também é uma delas. Vamos ver como é que funciona isso aqui? Atualizei, tá vendo? Ó, ele fez uma linha horizontal embaixo do Olá Mundo. Você está percebendo que tudo no HTML é feito com marcas. Nos próximos vídeos a gente vai se aprofundar nisso, mas entender as marcas e lembrar na cabeça as marcas é uma coisa muito importante. Marca é isso daqui. Isso aqui é uma marca, uma tag. Isso aqui é uma marca, uma tag, certo? A gente chama de marca ou tag. Até porque HTML significa isso daqui, ó. HTML significa Hypertext Markup Language, certo? Isso aqui é o nome da linguagem HTML, Hypertext Markup Language. Markup é marcação. Então, tudo isso que a gente está fazendo é marcando coisas no nosso documento. E eu trouxe aqui mais um recado muito rápido, bem tranquilo e um pedido para você. Não sei se você sabe, mas além daqui do YouTube, eu também estou bem ativo lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no Instagram do Curso em Vídeo. Então o que eu vim te pedir aqui nesse vídeo é bem simples. Gostou da aula? Tá gostando do curso? Segue a gente no Instagram. Vamos tornar essa comunidade muito maior e ajudar a divulgar o trabalho de quem produz conteúdo com tanto carinho e tanta dedicação. Tranquilidade? Consegue fazer isso aí na sua casa? Não só assistir eu fazendo? Então, ó, pausa o vídeo se precisar, faz o seu documento em casa, organiza suas pastas, organiza a sua pasta de estudo, porque isso vai ser muito importante para você lá para frente. Porque quando a gente estiver mais avançado, você vai conseguir encontrar os seus arquivos com mais facilidade se os seus arquivos estão organizados em pastas. Você não está jogando tudo na área de trabalho. Então, segue essa dica aí, que com certeza você vai se dar muito bem. Tranquilidade? Então é isso, faz os seus documentos, não se esquece, pega essas marcas que eu expliquei nesse vídeo e vai anotando no seu caderno, sempre. O seu caderno é o seu melhor amigo na hora de estudar. O Visual Studio Code é o seu melhor amigo na hora de programar. O Google Chrome com DevTools é o seu melhor amigo durante as aulas de JavaScript. Você vai entender quem são seus amigos aí na hora do aprendizado. Tranquilo? Mas comigo você pode contar sempre. Comigo, com esses vídeos, com os materiais em PDF, com exercícios, com desafios, com um monte de coisa. Só vai depender de você aprender ou não a desenvolver sites. Combinado? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo com mais práticas para você. Mas não se esquece, faz essa antes de passar para a próxima. Um grande abraço e até já já! Novo M&M's Brownie, o mais chocolatudo. Arrasei, né? Toda semana, dezenas de pessoas já estão aprendendo SQL Server comigo ao vivo. Começamos agora o estudo do capítulo 5. Você vai lá na área de PDFs, vai baixar o capítulo 5 e vai acompanhar essas aulas a partir de agora, olhando sempre o material. Deixa eu ver aqui. Capítulo 5. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de HTML com CSS. A gente ainda está na parte de HTML, a gente ainda está bem no iniciozinho. E no capítulo 5, como eu disse anteriormente, a gente começa a falar sobre parágrafos, quebra de linhas, caracteres especiais e o uso de emoji, né? Que depois a gente vai deixar para o próximo vídeo. E aí a gente vai voltar lá para o nosso ambiente e vamos começar a criar os nossos exercícios.
E o recado dessa vez é mais uma vez do Estudonauta, que está patrocinando o nosso curso. Esse curso, por sinal, que está te ensinando um monte de coisa legal para você aprender tal. A criação do estúdio que é de aplicativo do Estudonauta e muitos outros, inclusive Nauta. Diferente. Vamos agora à nossa aula normal. Então, ó, já estou aqui no Windows, fechei tudo da aula passada para cá, fechei tudo. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir o gestor de arquivos. Sempre assim, sempre que você for criar um exercício novo, até você pegar a prática, fecha tudo e abre tudo de novo. Já estou aqui, vou abrir os meus documentos, vou abrir a pasta de estudos, vou abrir a pasta de HTML, vou abrir a pasta de exercícios e vou criar aqui a pasta exercício 002. Então cliquei com o botão direito, novo pasta, ou cliquei aqui dentro, início, nova pasta, que eu acho mais rápido, EX002. Já criamos o exercício 2. Vamos abrir essa pasta agora com o Visual Studio Code. Botão direito, abrir com o Code. Ele vai abrir a pasta e nós vamos já aqui no cantinho, ó, como sempre, a gente fez no vídeo passado, vamos repetir mais uma vez. E na verdade vai chegar um momento que eu vou parar de fazer isso. No exercício 002, que é a pasta que a gente abriu, você vai criar um novo arquivo, cliquei uma vez, vamos chamar de index.html. Depois a gente vai utilizar outros nomes, mas por enquanto, index.html. Não se esquece, não pode botar nenhum espaço, não pode botar letras maiúsculas, é tudo em letra minúscula, tá? Até esse AX002 aqui, ele ficou em letra maiúscula aparecendo aqui para você, mas na prática ele está em minúsculas. Sempre use letras minúsculas nos nomes dos seus arquivos. Aqui nesse arquivo, vou andar um pouquinho mais rápido, vou criar o código base, de novo, exclamação, espera um segundinho e dá Enter. Vamos mudar aqui para pt-br. Vamos colocar o título do documento, parágrafos, e vamos aqui dentro colocar um H1, chamado parágrafos e quebras de linha. Você vê como eu estou fazendo mais rápido? Por exemplo, eu criei o H1. Eu só fiz assim, ó, H1, Enter. Ele já faz. Então você vai pegando prática nisso. É por isso que eu falo sempre para você praticar muito, porque você só vai conseguir pegar prática nisso se você praticar. Vou criar uma linha horizontal aqui, ó, HR, e vou criar um parágrafo. O assunto desse capítulo começa no seguinte. Eu vou colocar uma frase aqui, ó. Você pode escrever um parágrafo de qualquer jeito. Basta colocar tudo no meio do par de tags P e /P. Certo? Tá aqui, ó. Você pode escrever um parágrafo de qualquer jeito. Basta colocar tudo no meio do par de tags P e /P. Vamos salvar, quer dizer, na verdade ele já está salvo, né? E nós vamos agora abrir isso aqui no navegador. Vou clicar aqui, ó. Vou abrir a pasta EX002 e vou clicar 2 vezes aqui, ou botão direito e mandar abrir com o Chrome. Aqui no caso, como já está com o botãozinho do Chrome, já clico 2 vezes, ele vai abrir aqui para mim. Ele até perguntou qual que você quer usar. Eu quero usar o Google Chrome e eu quero sempre usar esse para abrir HTML, sempre usar esse aplicativo. Ok. Ó, já abriu. Dá uma olhada nisso. Olha só, eu digitei, você pode escrever na linha de baixo um parágrafo de, na outra linha, qualquer jeito. E aqui, ó, apareceu tudo na sequência. Você pode escrever um parágrafo de qualquer jeito. Na verdade, você pode fazer o que você quiser, cara. Ó, vou botar uma palavra em cada linha, ó. Na hora que você atualizar aqui, tá tudo na mesma linha. Isso porque o que importa para o fim do parágrafo não é a quantidade de enter que você aperta, é a marca. Lembra? HTML é uma linguagem de marcação. Então, quem manda nas coisas é a marca. Quem vai mandar nas coisas é a marcação. Essa peculiaridade do HTML, ela é muito importante que você entenda, porque tem muita gente que tenta fazer certas coisas e não consegue e fala, o meu navegador está errado. Não. Isso é característica da linguagem. Tudo que você quiser criar uma quebra, você tem uma marca para fazer isso. Quer ver? Vou fazer um outro parágrafo aqui embaixo. Vou botar, ó, se precisar quebrar o texto em algum lugar específico, como esse, você pode usar a tag BR. Se eu fizer isso daqui, ó, se eu atualizar, é um parágrafo novo, tá vendo? Ele quebrou, tá vendo? É o parágrafo. Mas ele não quebrou aqui, ó, no quebrar para baixo. Ele fez tudo na mesma linha, sem problema, como eu acabei de te explicar. Só que olha só, se eu usar a tag BR, como eu falei anteriormente, por exemplo, vou quebrar aqui, ó, logo depois do como esse. Vou botar aqui, ó, BR. Ele vai abrir aqui, eu vou botar BR e vou dar Enter. Ó, agora
eu tenho um break row, que é uma quebra de linha. Então, agora que eu criei uma quebra de linha, ele vai quebrar, tá vendo? Ó, se precisar quebrar o texto em algum lugar específico, como esse, tá vendo? O como esse tá até do lado da palavra específico. Só que o BR é quem manda. Quem manda são as tags, quem manda são as quebras. Outra coisa que você pode estar preocupado é falar assim, pô, mas a tag não é P e barra P assim. Ele tem os sinaizinhos, né? O menor e o maior. Só que é o seguinte, se você colocar esse sinalzinho aqui, ó, você automaticamente transforma isso numa tag. Olha o que ele vai fazer. Você vai esperar que ele faça assim, no meio do par de tags P e barra P. Olha o que ele vai fazer. Ele transformou o E num parágrafo, certo? Porque você mandou. Aí eu vou te mostrar uma dica que eu só vou te explicar na próxima aula, tá? Se você quiser fazer esse símbolo aqui, se você quiser que esse símbolo apareça, você vai botar assim, ó, E comercial, LT, ponto e vírgula. Se você quiser esse sinalzinho, você vai botar E comercial, GT, ponto e vírgula. Tudo em minúsculos, sem espaço, tá? Mesma coisa aqui. E comercial, LT, ponto e vírgula. Aqui, ó, E comercial, GT, ponto e vírgula. Aqui também, E comercial, LT, ponto e vírgula. E comercial, GT, ponto e vírgula. Depois eu vou te ensinar até um outro jeito que eu nem te ensinei no material. Aqui, ó, usar a tag BR, então. E comercial, LT, ponto e vírgula. Viu que ele fica azul? E eu errei ali, ele não fez, ó. E comercial, GT, errei, ponto e vírgula. Ele não fica, tá vendo? Só quando eu faço certo, ele fica. Na hora que eu atualizo, olha lá, ó. Você pode escrever um parágrafo de qualquer jeito, basta colocar tudo no par P e barra P. Certo? Ah, não, aqui eu quero a tag BR mesmo, burro. Fiz uma alteração aqui, ó. Isso aqui. Aqui eu quero a tag BR. Se você precisar quebrar o texto em algum lugar específico, como esse, você vai usar a tag BR. Então, sinal de menor e sinal de maior, isso aqui é menor que, em inglês. Isso aqui é maior que em inglês. Mas isso daqui, a gente vai deixar esse assunto aqui de utilizar esses caracteres especiais para a próxima aula. Mas eu já quis dar uma introduçãozinha para ver o que vai aparecer aí no próximo vídeo. E eu trouxe aqui mais um recado muito rápido, bem tranquilo e um pedido para você. Não sei se você sabe, mas além daqui do YouTube, eu também tô bem ativo lá nas minhas redes sociais. Muito mais indicação. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Não se esqueça, prática é muito importante, acompanhar os materiais é muito importante e anotar no caderno é mais importante que tudo. Não se esquece, senão lá na frente, perto da prova, você vai ter que se ver assistindo um monte de vídeo, não vai dar tempo, você não vai se dar bem na prova e vai acabar se dando mal. Não vai se dar bem, vai acabar se dando mal. É realmente assim que funciona. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. A gente vai dar continuidade a esse exercício. A gente nem vai sair desse exercício aqui. Na verdade, a gente vai até criar o próximo. Não sei. Mas isso também você só vai descobrir se você chegar no próximo vídeo. Um grande abraço e até já. Você quer fazer uma renda extra O bom dele é que ele explica certinho, né? Passo a passo. trabalhando como parceiro do Grupo Primo na área de planejamento financeiro? Então eu vou... No vídeo anterior, a gente viu um pouco sobre parágrafos e quebras de linha. E agora, na continuação desse vídeo, eu quero falar sobre uma gambiarra que um monte de gente faz e também quero mostrar como se colocam símbolos e emojis nos seus sites. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML com CSS. Por enquanto a gente está no iniciozinho e a gente está exatamente agora no capítulo 5 do seu PDF. Então espero que você esteja com o PDF aberto, espero também que você esteja com o seu exercício aberto e pronto e pronta para botar a mão na massa e continuar a fazer esse exercício. Vamos comigo? Vamos fazer mais uma pequena pausa aqui no nosso curso de HTML para a gente trazer mais um recado da Recode para você. E o recado de hoje talvez não sirva exclusivamente para você, porque provavelmente você já está mais acostumada com tecnologia. Mas saiba que na Para passar aqui, rapaziada. direto
Estou aqui no exercício anterior, a gente já está com ele aberto. Ah, Guanabara, eu fechei tudo e não consigo abrir. Vamos fechar tudo. Fechar tudo. Sempre faça isso para você ir praticando. Você vai clicar no explorador de arquivos, documentos, estudos, HTML, exercícios, vai pegar o exercício 2, botão direito nele, abrir com Code. Ele vai abrir, show de bola. Para ele abrir em HTML, você clica 2 vezes nele e clica 2 vezes no arquivo index e ele já abriu. Se por acaso não aparecer arrumadinho, do jeito que está aqui, a gente já ensinou também, não está arrumado, o que você faz? Você puxa a janela até o mouse encostar no cantinho, não é a janela, é o mouse. Encostou no cantinho, clica, ele vai te pedir para escolher qual é a segunda janela. Você escolhe. Aqui no meio, ó, você consegue mover a barrinha para o lado e deixar o exercício visualizando. E também, para ganhar espaço, você pode encolher aqui do lado, sem problema nenhum. Tranquilo? Para voltar, é só clicar de novo no papelzinho e ele volta. Vamos dar continuidade agora? Seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui, uma coisa, uma gambiarra, vamos começar com a gambiarra. Tem um monte de gente, vamos supor, ó, se precisar quebrar o texto em algum lugar específico como esse, tá vendo? O como esse veio para baixo por causa do BR, isso a gente fez anteriormente. E se eu quiser muito espaço aqui, se eu quiser entre o específico e o como, várias linhas, a galera geralmente faz assim, ó, BR, 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 uma quebra de linha para cada espaço que eu queira vertical, ó lá. Ele faz, realmente ele faz. Só que isso aqui está errado, tá? Quando a gente for aprender CSS um pouquinho mais para frente, eu vou te falar sobre margens, sobre espaçamento, sobre o acolchoamento, e aí você consegue botar a medida certinha. Você não precisa, cara, você não pode fazer isso daqui em códigos profissionais, tá? Pelo amor de Jesus Cristo. Eu não tô só te ensinando um resultado visual, eu tô tentando te ensinar a ser um profissional. Profissionais não fazem isso, tá? Isso aqui é cagada feia. Não use, tá? Não use de forma alguma. Se você quiser um espaço maior, vai para o CSS, certo? E também, como a gente viu anteriormente, não adianta eu dar Enter várias vezes, que ele não vai nenhuma vez, tá? Outra coisa que a gente viu na aula passada foi o uso desse LT e o do GT. Eu não te dei a tradução, eu esqueci. LT, eu vou já até te ensinar a botar comentário, se é que eu já não ensinei, eu não me lembro. Você pode fazer assim, ó. Abre tag, exclamação, sem espaço, 2 traços. Ele já vai botar o comentário. Tudo que eu escrevi aqui no meio é comentário e não vai ser considerado. Quer ver? Eu vou botar aqui. Olá. Se eu atualizar aqui, a palavra olá não vai aparecer. Ela tá verde aqui justamente para dizer que ela é só um comentário. LT significa less than, que é menor que. E GT significa greater than, que significa maior que. Então eu tenho menor que e maior que, por isso que ficou e-comercial, GT, tem que ser em minúsculas, tá? E ponto e vírgula no final. Isso daqui nos leva a um assunto que eu quero ter com vocês, que é o seguinte, ó. Vamos adicionar alguns símbolos especiais. Aí eu vou fazer aqui e vou colocar um monte de símbolo aqui. Não posso colocar um em cada linha, que vai aparecer um do lado do outro, tá? Sem problema nenhum, nós já vimos isso. Primeiro símbolo que a gente vai ver é o, por exemplo, marca registrada e copyright. Você pode botar assim, ó, reg, ponto e vírgula, ou você pode fazer e-comercial, copy, ponto e vírgula. Tá? Esses dois vão gerar símbolos aqui, ó. Aqui, ó, marca registrada e copyright. Tá? A qualquer momento, se você Google. você quiser usar esses símbolos, faz aí. Você pode até anotar no seu caderno, mas tem uma tabelinha lá no teu PDF que vai te ajudar nisso. Também tem o trademark, que é o e-comercial trade, que ele vai fazer aquele TM lá em cima, que é marca registrada em inglês. E aí você tem vários outros, por exemplo, símbolo de moeda. A gente tem o euro, a gente tem a libra, que na Inglaterra não é libra, né? É pound. E ele vai te sugerindo ali. O pound. Eu tenho o euro já foi. Eu tenho o yen, que é japonês. Eu tenho o centavo americano, que é o cent.
Tá? Então, ó, vamos ver os de moeda. Tá lá, ó, marca registrada, né? A moeda euro, libra, iene e cent. Você também pode fazer algumas, como por exemplo, o delta. O delta tem uma curiosidade. Se você botar assim, Aqui, tipo, depois tem uma lista, eu acho que ele passou, né? Igual ele falou. E tem no site, eu acho, né? Então nem precisa se atentar a isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tem uns que ele mandou aqui. Aí só ia lá nos arquivos que ele deixou, aí tem uma listinha aqui. Esse daqui deve ser os mais usados, né? delta não vai funcionar, ou vai? Deixa eu ver. Ah, o delta, ele faz o delta minúscula. Se eu quiser o delta maiúsculo, que é o que a gente conhece, né, que é aquele triângulozinho, eu boto o D maiúsculo, tá vendo? Viu a diferença? É importante você saber. Na lista tem um monte, tá? Se você quiser uma seta para cima, é up, arrow. Tá vendo? Up, arrow. Que também serve a versão simplificada, que é o UR. É o up, arrow, certo? Também funciona lá, tá vendo? É a mesma coisa. Então, assim, no documento lá, você vai ver os símbolos especiais, alguns símbolos especiais. Se você der uma procurada, é só procurar o MISC Symbols. No PDF também tem um link lá para você. Então, beleza, dá para botar símbolo. Na minha idade, eu simplesmente não imaginava que uma transformação assim era para mim. Muita gente aparece por aqui perguntando sobre os nossos certificados, se eles são válidos e até mesmo se esse curso... Emoji. Então vou botar aqui, ó. Vamos colocar também em caracteres, são os emoji. Então vou botar aqui, ó. Vamos adicionar alguns emoji. Os emoji, a gente vai fazer uma parada diferente, olha só. Você vai abrir uma aba nova aqui no seu Google Chrome e vai entrar na Emojipedia. Emojipedia. Faz uma busca por Emojipedia aí. É esse site aqui, emojipedia.org. É uma enciclopédia de emoji. E aí você vai conseguir escolher o emoji que você quiser. Eu vou fazer o emoji que geralmente eu faço lá no curso em vídeo, que eu faço assim, eu tô de óculos, então eu vou fazer o símbolo que eu gosto de fazer. Então eu vou botar aqui, ó, smileys and people. Eu vou procurar primeiro a mãozinha. Aqui, Vulcan Salute. Cliquei aqui. Eu posso até copiar aqui e colar aqui, tá? Funciona na maioria dos navegadores. Só que em alguns navegadores não funciona. Então eu não vou fazer desse jeito, tá? Como que eu vou fazer? Você vai procurar. Achou o emoji que você quer? Rola até lá embaixo. Tem embaixo desses desenhos grandes, tá vendo? Vai aparecer os desenhos. Logo em seguida, ele tem um código, tá vendo aqui? O mais 1F596. Você vai pegar, ó, você vai marcar, ou decorar, ou anotar. Anotar só esse, 1596. Então vamos deixar aqui marcadinho. E aí você não vai botar 1596 direto. Você vai fazer assim, ó. Sempre que você quiser um emoji, você vai fazer e-comercial, tralha, ou hashtag, né, como o pessoal chama, letra X minúscula. Sempre assim, para você dizer que o valor é em hexadecimal. Mais para frente, em outra matéria, você vai aprender o que é hexadecimal. Então é sempre assim, ó. O símbolo com emoji sempre começa com e-comercial, uma hashtag e um X minúsculo. Depois você vai colocar exatamente esse código, ó, 1F596. 596, ponto e vírgula. Certo? Ficou azulzinho também. Vai fazer a mãozinha. Antes de testar para ver se vai com a mãozinha, eu vou voltar aqui e vou procurar o carinha de óculos, que é o que eu sempre boto nas redes sociais também.
esse aqui, ó, Nerd Face. Então eu vou pegar aqui, ó, lá embaixo, pega aqui, ó, o código é 1F913. Então vamos lá, e-comercial, hashtag X, 1F913, ponto e vírgula. Certo? Então botei esses dois sinais, esses dois símbolos, vamos voltar aqui no parágrafos e vamos atualizar. Tá lá, ó, vamos adicionar alguns emojis. E isso, cara, você pode fazer com qualquer emoji. De vez em quando dá problema nos emojis de bandeira, beleza? Então você pode colocar no conteúdo aqui, diretamente, qualquer emoji da Emojipedia. Pode fazer seus testes, pode ser que um funcione, outro não. Essa Emojipedia está constantemente atualizada, todo ano eles lançam alguns emojis novos. Tá aí a dica para você colocar emojis nos seus documentos. E aí, curtiu? Então é isso. Mais uma vez vem o chato do Guanabara. Não adianta ficar, ó... Eu tenho quase certeza que você tá assim, parado, ou assim, ó. E assistindo o vídeo e achando que tá entendendo tudo, cara, a tua ficha vai cair no dia da prova. Eu já tô te avisando antes, porque eu já dou aula há muito tempo, cara. Eu sou velho, você sabe que eu sou velho, eu sou coroa. Então eu sei onde o aluno vacila, onde o aluno escorrega. E a maioria dos vacilos é a galera que tá assistindo esse vídeo, apoiando a mão, o cotovelo com a mão e de braço cruzado, só assistindo o vídeo, achando que isso aqui é série da Netflix. Não dá mole. Abre o teu computador e faz o exercício aí. Combinado? Dá tempo de voltar. A gente tá no iniciozinho dos vídeos, dá tempo de recuperar. E vai anotando essas paradas, porque depois tu vai ter que assistir esse vídeo todo para saber que um emoji é e-comercial, hashtag, X minúsculo e um código que você pega da Emojipedia. Você não vai lembrar. Anota, deixa anotado, que é a melhor coisa que você faz. No próximo vídeo, a gente vai começar a trabalhar com imagens. Tão importante quanto colocar textos é colocar imagens nos nossos sites. Mas isso a gente só vai ver no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá! É isso, rapaziada. Espero que tenham gostado dessa aula, desses estudos aqui. E acho que é isso, né? Então, até o próximo vídeo e espero que você tenha estudado comigo. Até o próximo.